Bom dia, esse é o pastor Moisés Damásio, esse é seu devocional de cada manhã, Café com o Pastor, hoje falando sobre a mentira, o pecado de estimação. Entre os vários mau hábitos, existe um tipo pouco percebido, que é o de mentir. A maioria não encara a mentira como hábito, por não perceber quantas vezes ela pode acontecer num único dia. Isso porque tudo começa com as mentiras consideradas pequenas, que saltam da boca quase inconscientemente. Mas esse mau hábito está intrinsecamente ligado ao caráter de uma pessoa. Por isso, desde a infância, deve-se aprender que a mentira é sempre uma falha, sempre um erro sério, um pecado muito feio, que deve ser combatido. Que atire a primeira pedra quem nunca contou uma mentira. Mentiras classificadas como inofensivas, formuladas para justificar situações cotidianas e aparentemente banais, como as frases do tipo: perdi a hora, perdi seu telefone, liguei, mas ninguém atendeu, ou diz que eu não estou em casa. Bom, o hábito de mentir começa muito cedo e pode tornar-se um pecado de estimação. Os nossos filhos são ensinados que a mentira é do diabo e frequentemente são cobradas ou castigadas pelos adultos para que falem sempre a verdade. O problema é que muitas vezes os pais são a fonte dessa mentira. Os pais são mentirosos e com isso perdem o respeito e perdem toda a autoridade diante de seus filhos. Bom, mandar dizer que não está em casa para evitar atender a porta ou o telefone, ou então dizer que o doce acabou e depois a criança vai descobrir que ele foi apenas escondido, são exemplos de situações que ela pode perceber como mentira. Lembre-se, o fruto nunca cai muito longe do pé. É importante que eles, os pais, sejam exemplos nisso para os filhos. O bom exemplo educa. Se a criança não for corrigida, vai continuar mentindo até adotar isso como parte da sua vida. E, no futuro, vai também continuar fazendo a mesma coisa. Bom, por isso é importante que os pais afirmem que não deixarão de amar o filho se ele assumir que fez algo errado. Sem ameaças, a criança se sente segura para dizer sempre a verdade. O triste é que muitas pessoas não veem uma mentira como um pecado. Infelizmente, a cultura brasileira, a cultura do jeitinho brasileiro, nos mostra bem isso, assim como a máxima da mentirinha inofensiva. Em Gênesis capítulo 3, Eva foi enganada pela mentira e astúcia da serpente. Ela deu ouvidos ao inimigo, que veio distorcendo a palavra de Deus, pois conforme João 8,44, ele é o pai da mentira. O fato de Eva ter dado ouvidos a uma mentira foi o começo da queda humana. A desobediência a Deus tem sim um alto preço a pagar. Em Juízes capítulo 16, vê-se que Sansão mentiu 3 vezes para Dalila, de brincadeira ele mentiu. Mas, quando o assunto é mentira, o diabo não brinca. Sansão revelou seu segredo para Dalila, ou seja, abriu uma brecha para que o inimigo entrasse e o destruísse. O que começou com uma brincadeira terminou numa tragédia. Ele, Sansão, ficou cego espiritualmente e fisicamente. Bom, importa 1000 vezes melhor obedecer a Deus e não aos homens, diz Atos capítulo 5, versículo 29. Outro exemplo bíblico, Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, eles mentiram ao Espírito Santo, eles aceitaram a sugestão
do diabo e mentira, e não somente para Pedro, mas para o próprio Espírito Santo, isto é, para o próprio Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 17, nós lemos: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Em Lucas capítulo 6, 45, encontra-se uma frase célebre: a boca fala do que está cheio o coração. Também em Colossenses capítulo 4, versículo 6, mostra claramente como deve ser o nosso falar. Vamos então ao versículo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aqui nessa passagem bíblica não cabe meia verdade, pois meia verdade é uma mentira inteira. Sempre, em todo lugar, devemos falar toda a verdade. Leia Efésios capítulo 4, versículo 25, Colossenses 3, 9. A orientação é que os crentes devem se tornar padrão dos fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, 11 e 12. Poucas coisas desarmonizam tanto o meio ambiente quanto a mentira. A Bíblia diz que não devemos jamais, em tempo algum, sentar na roda dos escarnecedores. É triste vermos tantos pseudos cristãos sendo taxados como mentirosos. A vontade do Senhor é que todos sejam sábios. Então, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, diz Mateus 5,37. Bom, pense nisso e vamos orar. Precioso Deus, eterno Pai, abençoe cada um que ouviu esse devocional. Dê a tua bênção, Senhor, em forma multiplicada, e que eles possam sentir durante esse final de semana que valeu a pena ouvir mais uma porção da tua palavra. Se você gostou, passe adiante, e para outros estudos de relevância, você pode acessar também o nosso site www.ibbfloripa.com.br. Que Deus te abençoe.